além da seca, além da estiagem, há também registros, por exemplo, de danificação do patrimônio público, né, de tubulações, até mesmo de adutoras são danificadas. Acontece eventualmente, né? Nós tivemos um problema há cerca de 2 meses de pessoas que furaram, né, na verdade, perfuraram a adutora que traz água lá de Curemas, a adutora Curemas-Sabugi, para a região de Patos e todo o Vale do Sabugi. E nisso a Cagepa tem atuado, a Gerência Regional da Cagepa de Patos procurou as autoridades, o Ministério Público, a polícia, para identificar essas pessoas e evitar que esse tipo de coisa, né, prejudique a população aí de pouco mais de 100 mil habitantes que recebem água dessa adutora. Mas você tem razão, há uma preocupação muito grande por parte da companhia hoje com a questão da seca, né? Nós temos dificuldades em relação ao nível dos mananciais, está muito baixo o açude de Engenheiro Avidos, lá que abastece Cajazeiras. São Gonçalo está num nível muito baixo, já não permite a irrigação do perímetro irrigado de Souza. Curemas está num nível também que traz uma preocupação muito grande, porque o manancial de Curemas abastece, além de Piancó, lá na região do Vale do Piancó, abastece várias cidades que estão às margens ali do Rio Piranhas, como é o caso de Pombal, São Bento, região de Catolé do Rocha e toda a região de Patos, como eu falei agora, até o Vale do Sabugi, até Santa Luzia, recebe hoje água de Curemas. O nível realmente está preocupando. O secretário João Azevedo, o secretário Efraim Moraes, Recursos Hídricos e Infraestrutura, fizeram há cerca de 15 dias, né, fizemos todos nós uma reunião que envolve todos os órgãos do Estado que cuidam dessa questão da seca, e há essa preocupação e talvez tenha que se fazer alguma intervenção do tipo de trazer água de mãe d'água para Curemas, fazer uma interligação para que se assegure água no rio e não tenhamos problemas nessas regiões. Tem ainda a questão de Campina Grande, né, que apesar do grande temor da população de Campina, ainda é uma situação que, de certa forma, traz um certo conforto, porque o manancial lá, a barragem de Buqueirão, tem em torno de 43% da sua capacidade, mas isso tem, sem dúvida, trazido essas preocupações, porque se os sistemas eles já funcionam mal, né, ele já tem problema quando você tem água do manancial, imagine com essa questão da seca, que além do aumento do consumo, você tem muitas vezes que reduzir a retirada de água dos mananciais. Então essa é, sem dúvida alguma, preocupação para esse período de seca, mas se acredita, né, a expectativa de que em 2014 tenhamos o inverno aí dentro da normalidade e que a gente possa ter esses mananciais reabastecidos, né, com água de chuva, para que não tenhamos maiores problemas. O senhor que é de Souza, eu sei que você não tem muito esse vínculo da Cagepa com a irrigação lá de Souza, mas me parece que você tem conhecimento da realidade de Souza porque é de lá. Me parece que lá no perímetro irrigado de São Gonçalo a situação está crítica, né? Principalmente para os plantadores de coco. É verdade, muito crítica, né? Há necessidade, segundo informações que nós temos, de 6 milhões de metros cúbicos de água para irrigação, agora, urgentemente, e talvez até o final do ano uma outra irrigação de mais 6 milhões de metros cúbicos. E aí há uma preocupação generalizada, porque você não pode, mesmo sabendo que tem essa questão do prejuízo econômico, deixar ou levar o risco grande à população de Souza e de Cajazeiras, porque o grande problema do perímetro irrigado é que ele depende de água de São Gonçalo, mas São Gonçalo depende de água de Engenheiro Avidos. Então, aí o risco de duas grandes... Avidos fornece a água para consumo humano. Humano de Cajazeiras. Exatamente, é o único manancial que atende Cajazeiras. Então essa pressão... Fica nessa situação complicada, né? O que se chama popularmente de sinuca de bico. Né? É verdade. Ou fornece para o irrigante, ou então faz com que ele perca a produção, ou deixa a população com sede. E a informação, Hermes, é de que já se teria perdido de 30% a 40% do plantio permanente de coco, o que é realmente trágico do ponto de vista econômico, né? Mas aí tem todas as autoridades, a ESA, a ANA, né, os organismos federais e estaduais estão cuidando dessa questão até para verificar se há essa possibilidade ainda de se irrigar para que o prejuízo não seja aumentado, né? O prejuízo já é muito grande e que não seja aumentado, evidentemente, se preservando água para o consumo humano das cidades, né? É importante essa preservação. Uma explicação técnica, por que tem tanto interrompimento no fornecimento de água na Grande João Pessoa? Vamos lá, eu falei há pouco, né, da questão da necessidade do investimento, da ampliação do sistema. O que é que acontece hoje, Hermes? No caso de João Pessoa, aqui do litoral, como choveu bem, a barragem Gramame-Mamuaba, ela estava sangrando até a semana passada. Então, não é questão de falta de água do manancial, muito pelo contrário, a barragem está cheia. Então, Gramame está lá cheia, barragem de Marés tem um volume muito grande de água. O problema, e a explicação clara é o seguinte: toda a água que a Cagepa trata, a Cagepa tem duas grandes estações de tratamento, uma em Gramame e uma outra em Marés. Toda a água que trata, coloca à disposição da população, só que a demanda
né, a necessidade da população é maior do que a capacidade de tratar a água pela CAGEPA. Essa é que é a verdade. A obra da Translitorânea, o que é que prevê? Além da adutora, que vai buscar água lá no município de Alhandra e depois até em Caporã, lá no litoral sul, a estação de tratamento de Gramame está sendo duplicada. A capacidade da estação de tratamento será ampliada, será aumentada. Vai dobrar a capacidade. Aí sim, nós vamos ter água suficiente para atender a Grande João Pessoa por mais 20 anos. Esse é, sem dúvida, o grande projeto. Então, em resumo, é isso. Toda a água que a CAGEPA trata, ou seja, a capacidade de produção da CAGEPA, a capacidade de tratamento de água, está abaixo da demanda, principalmente agora, nesse período de início de verão, né? A tendência, infelizmente, fica até esquisito, né, para o presidente da companhia dizer isso, a tendência é piorar. Não há outra. A obra da Translitorânea, a primeira etapa. Porque a Translitorânea não está terminada. Só vai estar concluída essa primeira etapa em março, a expectativa nossa é março do próximo ano, mas até lá há uma tendência de aumento da temperatura, o verão realmente está começando agora e é possível que a gente continue com essa dificuldade. Não se trata de racionamento. É isso que eu ia perguntar. Não é racionamento. Eu iria perguntar isso aí. Pronto. Na Grande João Pessoa, em João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, tem perigo de racionamento? Não, porque normalmente é importante que a população perceba. Eu estava falando em racionamento em algumas cidades do Brejo, do Sertão, porque o manancial está baixo. Aqui a questão não é de racionamento. O que pode acontecer é, se a coisa se agravar muito, é a CAGEPA começar a fazer um rodízio. E aí, ou seja, um dia abastecer determinado setor, ou pelo menos um dia da semana deixar de abastecer determinado setor, para que com isso a água possa se distribuir em outros setores. Agora, isso não pode ser confundido com racionamento. Se faz racionamento quando não tem água bruta no manancial. Seria um rodízio por deficiência do sistema, porque a capacidade de tratamento de água da companhia hoje está abaixo da necessidade que a população tem. A cidade cresceu muito nesses últimos 30 anos, foi quando foi feito o último projeto, como eu disse, no final da década de 80, e de lá para cá não houve essa ampliação no sistema. Por isso, a necessidade, a CAGEPA já fez, durante esse período que nós já assumimos, recuperamos um poço no Castelo Branco, já recuperamos um poço no centro da cidade, e estamos trabalhando em melhorar, ampliar a capacidade de água. Mas mesmo nesses centros mais aglomerados, mais juntos, é a aglomeração muito mais junta, como o Altiplano Cabo Branco, por exemplo, é um bom exemplo para a gente citar. Você derruba uma casa que tem uma família, 6 pessoas, constrói um super edifício. Um espigão aí com 50 andares. Né? Exato. Cada andar desse, vamos dizer que cada andar desse tenha 2 apartamentos. E cada apartamento tenha 6 pessoas, quer dizer, 6 pessoas por família. Já são 12 famílias por apartamento. Né? Você colocando 50 andares, vai dar 100 andares, na verdade, porque são 2 apartamentos por andares. 100 vezes 120. 600 pessoas, no caso. Não seria 100 vezes 60, vezes 6. 600 pessoas num local que morava antes uma família de 6, 7 pessoas. É exatamente isso, né? A população tem crescido muito. O projeto previu, né, o crescimento da população até 2004, 2005. Nós estamos 10 anos depois com esse projeto vencido. Há um crescimento muito grande, todo mundo tem acompanhado. E não apenas aqui, você vê a região de Santa Rita, ali de Tibiri, Marcos Moura, aquilo nos últimos 10 anos cresceu muito. É outra área que tem tido problemas. Consumo industrial, comércio. Então, infelizmente, essa é a realidade de João Pessoa. Não é racionamento, mas talvez, dependendo da situação do abastecimento, se pense mais na frente em fazer um rodízio, se isso chegar a ser necessário. Nós estamos fazendo algumas intervenções lá na estação de tratamento de Gramame para tentar aumentar o máximo. E aí, se você aumenta também demais a quantidade de água, você compromete a qualidade. Né? Vez por outra se escuta falar, a água aqui amanheceu um pouco barrenta e tal. Isso aí... O que é que se dá aquilo? Eu vi, por exemplo, num programa da TV Correio, uma senhora com a garrafa com a água totalmente escura. E ela diz, segundo ela, aquela água foi da torneira dela. Às vezes a primeira água pela manhã, isso eventualmente tem acontecido. O que é que muitas vezes acontece? Com essa intermitência do abastecimento, você para de fornecer água porque o reservatório secou durante um determinado período, a água tem alguma coisa em suspensão, um pouco de resíduo em suspensão, isso não faz nenhum mal à saúde e tal, mas evidentemente não é interessante você consumir uma água barrenta. E aí muitas vezes quando você abre a primeira torneira da manhã, isso às vezes tem acontecido em alguns bairros, aquela água sai um pouco barrenta, é como se estivesse limpando a tubulação que estava ali acumulando água e sedimentou um pouco. Isso tem ocorrido e por isso a CAGEPA tem tido... Mas não é que a água esteja contaminada? De forma alguma, a água é clorada, inclusive a CAGEPA hoje muitas vezes também tem faltado água, Hermes, por conta de manutenções preventivas. O Ministério da Saúde determina
que a companhia e qualquer cidadão deve lavar a caixa d'água com uma certa frequência. No caso da Cagepa, a gente tem que lavar a caixa d'água a cada 6 meses. E aí, para, por exemplo, lavar a caixa de água que atende o bairro do Mangabeira, você tem que esperar secar a caixa para fazer a limpeza. E aí, muitas vezes, você passa um dia faltando água num sistema que já trabalha com dificuldade por conta da manutenção preventiva, mas, infelizmente, é necessário. E, nesses casos, a Cagepa avisa que é para as pessoas guardarem um pouco de água e evitarem problema. E uma outra coisa que é importante, você vê hoje qualquer conjunto de casas, conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, para onde você vai, você vê que toda casa tem um reservatório, um pequeno reservatório de 500 litros, de 1.000 litros. Porque com essa intermitência no abastecimento, se você tem em casa, Hermes, um reservatório de 1.000 litros, você não sequer percebe que faltou água. Certo. Por exemplo, quem mora em edifício não percebe porque ele tem geralmente um reservatório apoiado ou enterrado e o elevado do prédio e é bombeado. Então, é importante que a população tenha o próprio código de postura e qualquer regra. O bom senso diz que é importante você ter uma caixa, até para uma eventualidade, um defeito, uma manutenção que tem que se fazer. Se você tem uma caixa d'água, não ficar dependente só exclusivamente do do sistema. Felizmente, né, as pessoas, o sistema quando era muito bom, pelo menos há 10 anos atrás, era tão bom que você não precisava ter caixa d'água. Tinha realmente água com pressão, com vazão suficiente, às 24 horas do dia, todos os dias da semana. Hoje, infelizmente, a situação não é essa. E aí, como as pessoas na época se acostumaram a não ter a caixa d'água, é importante que quem não tem, se porventura tiver condições financeiras, que adquiram a caixa d'água para evitar esse transtorno, porque imagina o que é você estar numa residência e chegar muitas vezes do trabalho, na hora de tomar banho, abre a torneira, não tem água. E aí, quem sofre aqui é o seu amigo. É verdade. Bom,